Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor, e hoje vamos trazer uma mensagem com o tema O Mistério do Arrebatamento. Por que o mistério do arrebatamento? Sendo que todos nós, cristãos evangélicos e até de outras denominações, de outras religiões, e até pessoas que nem creem, nem é religioso, nem é cristão, nem é evangélico, às vezes até ateu, mas já sabe o que é arrebatamento. Então, por que chamamos de mistério? Justamente pelo que Paulo escreveu aqui. Paulo chama de mistério, e isso tem um motivo. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então, significa que esse é um assunto que não foi tratado diretamente nas Escrituras, na lei, nos profetas e nos sermões de Jesus. Se você for olhar lá no Antigo Testamento, você vai ler várias profecias a respeito do Messias, mas em nenhuma delas você vai ver o arrebatamento secreto da igreja. Se você for também por todos os livros do Antigo Testamento. E quando você chega no Novo Testamento e você vê os sermões de Jesus, em especial, vamos dizer, o maior de todos os sermões, o sermão, o primeiro, o sermão maior, que foi o sermão da montanha, também Jesus não fala da sua volta, da sua vinda secreta para buscar a sua igreja. E também no sermão profético, que é o sermão que está lá no capítulo 24 de Mateus e passa para o capítulo 25. Nesse sermão também Jesus não fala do rapto, do arrebatamento secreto da igreja. Então, por isso, Paulo fala que é um mistério, porque foi revelado pelo Espírito Santo para a igreja. Estava ali na Bíblia, estava. Nós vamos ver hoje que estava na Bíblia, mas estava ainda oculto, mas o Espírito Santo deu entendimento para Paulo e para os demais apóstolos, para os homens de Deus daquela época, e veio trazendo para a igreja entendimento do que é o arrebatamento, para que todos pudéssemos saber que é verdade, o Senhor vai raptar, vai arrebatar a sua igreja da terra. Aleluia! Vamos começar entendendo por que Jesus não falou sobre o arrebatamento secreto da igreja. Onde é que está isso? Mateus capítulo 24. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. De preferência, eu peço que você acompanhe todos os textos que nós vamos ver aqui. Mateus capítulo 24. No início do capítulo 24, nós já falamos aqui em outros momentos, que mostram para Jesus o templo, e Jesus diz, versículo 2, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando será essas coisas, ou seja, o fim das coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles perguntaram para Jesus os sinais. E a partir do versículo 4 em diante, Jesus começa a responder os seus discípulos e a nós, glória a Deus, porque nós estamos recebendo essa resposta do Senhor, através do entendimento do Espírito Santo. Ele começa a dar a resposta dos sinais. Sinais que estamos vendo acontecer nos dias de hoje na terra. Então, para não voltar, porque já falamos sobre isso em outros momentos, e você pode ler na sua casa todo o capítulo 24, ele começa a falar os sinais. Então, versículo 7, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. São os princípios das dores, ou o princípio das dores.
E depois ele começa a falar outros sinais. Ande vos entregar para serem atormentados. Multiplicar-se-á a iniquidade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 13. Tá? E aí depois ele diz: o evangelho será pregado em todas as nações do mundo para testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Aí ele continua no versículo 15, dizendo: quando ouvides a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui ele está falando do início da grande tribulação. E no versículo 21, haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então essa é a grande tribulação. Tá bom? E depois ele continua falando no versículo 29, ele diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui é a vinda pública do Senhor, quando todo olho o verá. E como é que todo olho vai ver? Primeiro que vai ser no céu, como o sol. E segundo que todas as televisões do mundo vão estar transmitindo. Hoje pela internet, pela televisão, vai ser visto no mundo inteiro. Independente se a pessoa estava dormindo ou não. Mas quando ela ligar o celular, quando ela ligar a TV, ela vai ver Jesus vindo nas nuvens. Aleluia! Glória a Deus. Vai ser público. Todo olho verá. Versículo 31, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Então aqui ele fala, quando virdes todas essas coisas, a palavra-chave aqui é todas. Porque durante toda a história da igreja sempre houveram sinais. Imagina as pessoas que moravam, que estavam vivendo, na verdade, na época da Segunda Guerra Mundial. Vou nem falar da primeira, que faz muito tempo, da Segunda Guerra Mundial. Imagina como eles pensavam que já era o fim do mundo, que já era a volta de Cristo. Por quê? Porque tinham muitos sinais acontecendo na terra, mas não todos. Aqui Jesus diz, quando vocês verem todos os sinais, versículo 33, sabei que está às portas. Então a geração que está vendo todos os sinais é a nossa geração. Se você for olhar na Bíblia, todos os sinais estão se cumprindo para a glória de Deus. Aleluia! Você vê que nós vimos todo o texto, mas nós não vimos Jesus falando sobre a sua vinda secreta. Sobre o momento em que ele virá e ficará nas nuvens e a igreja será arrebatada pelo Espírito Santo a encontrar com Jesus nos ares. Jesus não falou disso. Por que Jesus não falou? Aí vamos ver um pouco isso, para começar a nossa mensagem. Primeiro, porque o relato de Jesus está cronológico. Primeira coisa que eu vejo aqui é isso. Você pode ver que quando Jesus começa a responder, ele vai falando dos acontecimentos que virão, e eles estão em ordem de tempo, em ordem cronológica. Tanto que eu fui avançando no texto, quando chegou no versículo 15, está na grande tribulação. E antes, mais ou menos do versículo 9 até o 14, está na tribulação. E antes da tribulação está no princípio de dores, que é o versículo 4 até o 8. Entenderam? Então está cronológico. Se Jesus fala do evento do arrebatamento, da sua vinda secreta, ele iria marcar na cronologia o arrebatamento, e isso ele não fez. Por que Jesus não fez isso? Porque no mesmo capítulo, lá no versículo 36, ele diz, porém daquele dia e hora ninguém, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem unicamente o Pai, ninguém sabe. Ou seja,
ele não marcou cronologicamente o arrebatamento, a sua vinda secreta. Se ele está falando dos fatos aqui, e ele deixou um fato oculto, que é justamente aquele que ninguém sabe o dia nem a hora, é porque existe algo que ele quer que a gente creia. Esse é o segundo motivo. Ou seja, nós temos que crer no arrebatamento e não ver os sinais evidentes do arrebatamento. Os sinais que ele deixou na Bíblia é para que a gente saiba a época. É possível saber a época do arrebatamento? Sim, pelos sinais. Mas é possível saber dia e hora, é possível saber o ano? É muito difícil, sabe por quê? Porque ele mesmo não deixou margem para isso. A Bíblia não deixou margem para isso, ele não vai revelar para ninguém. Já tentaram ao longo da história marcar dia e hora, não vai dar certo. Ninguém vai receber essa revelação de dia e hora, ninguém vai saber o momento da vinda de Jesus. Mas dá para saber o tempo, o período, a época. Agora, o que a gente entende também? Ele não falou diretamente para deixar essa revelação para que viesse pelo Espírito Santo. Ele não falou a palavra arrebatamento secreto. Antes dele também não foi falado, para que o Espírito Santo, através da igreja, viesse trazer este conhecimento depois. Isso é importante, é muito importante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e versículo 9 e 10, diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, o homem nem pensou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito. Aleluia! Então, o Espírito Santo revela para o seu povo essas coisas que não foram reveladas, que a gente chama de mistérios na Bíblia. Então, é muito importante que a gente creia na manifestação do Espírito Santo através da igreja, que no caso aqui foi Paulo. Foi o apóstolo Paulo que foi usado pelo Espírito Santo para trazer o conhecimento e inclusive a palavra arrebatamento para a igreja. E nós vamos ver já já sobre isso. O primeiro ponto é: onde está o arrebatamento nas entrelinhas do sermão de Jesus? Qual sermão? Sermão profético. Onde é que está o arrebatamento aqui? Vamos tentar entender isso. Já que ele não falou o ponto, mas vamos tentar ver onde é que está esse ponto aqui. Como eu disse, a partir do versículo 4 até o versículo 8, a Bíblia fala sobre o princípio das dores. Tanto que no versículo 8 diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso aqui, nós entendemos que todos viverão. O princípio das dores é para todos, é para todo mundo que está na terra. Só que em seguida ele fala: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Quando ele fala o fim aqui, ele está falando do fim dos tempos e não da sua volta. Tá? Porque tem gente que achava que quando fala este evangelho será pregado e virá o fim, achava que esse fim é a volta de Jesus para buscar a igreja, o arrebatamento. Não. Esse fim é o fim dos tempos, é o fim de todas as coisas, é quando vai entrar no milênio. Então, o que a gente entende? Que nesse ponto, entre o princípio das dores e a tribulação, quem acredita que Jesus voltará antes da tribulação, que chamamos de pré-tribulacionistas, acreditamos que Jesus virá antes da tribulação de 7 anos. E isso está na Bíblia? Sim, está inclusive nesse sermão. Já vimos mais ou menos o ponto, né, onde pode ser, ali onde se Jesus falasse, tivesse falado, onde mais ou menos seria. Mas vamos ver também outros momentos em que Jesus, nesse mesmo sermão, ele fala sobre arrebatamento. Ele fala sobre a iminência da sua volta. Primeiro,
Ele diz lá no versículo 36 do capítulo 24, daquele dia e hora ninguém sabe, nem anjo do céu, nem filho, mas unicamente o Pai. Aí ele diz, como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque as pessoas estavam distraídas, comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, ou seja, vivendo uma vida natural. E de repente veio a chuva que já tinha sido avisada por Noé, mas eles não estavam acreditando. E de repente foram pegos de surpresa e a arca fechou e não teve mais salvação para eles. Então assim será a volta de Jesus. As pessoas vão estar vivendo uma vida natural, achando que está tudo bem. Vejam só, se a maioria das pessoas vão estar vivendo uma vida natural, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, como está escrito aqui, e quem disse que vai ser assim na sua vinda foi o próprio Jesus. Se as pessoas vão estar assim é porque vai ter um tempo onde as pessoas vão achar que está tudo bem, onde as pessoas não vão ficar com medo, mas vão achar que está tudo natural. E de repente virá o Senhor. Entenderam? Jesus não está falando aqui, haverá um tempo onde todos estarão com medo do fim do mundo, todos estarão atemorizados, preocupados, e então virá, eu voltarei. Não, ele não disse isso. Ele disse que vai ter o tempo onde vão estar comendo, bebendo, casando, achando que está tudo bem. Inclusive, seus escolhidos, a Bíblia diz que poderiam ser enganados. Se não vigiarem, até alguém que foi chamado por Cristo, que aceitou Jesus, pode ser enganado se não estiver atento. Então, se é assim, então isso está mais de acordo com a vinda de Jesus antes da tribulação. Sabe por quê? Porque quando começar a tribulação, virão coisas muito pesadas sobre a terra. Sabe o que vai vir? A ira de Deus sobre a terra. Então, quando a ira de Deus vir sobre a terra, não vai ser fácil. Não vai ser tranquilo. Não vai ser uma vida natural de qualquer maneira. Vai começar a apertar para todo mundo. E nesse momento nós cremos que a igreja já vai ter saído da terra. Aleluia! Muitos pensam assim, mas Jesus permite que a igreja passe por lutas, como permitiu Daniel ser lançado na cova, como permitiu ali que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha. Então Deus permite, então a igreja vai passar. Tem gente que defende dessa forma, né? E eu respeito. Mas eu vejo pela Bíblia que não é assim. Porque Ele permite sim que a gente passe por lutas, mas quando chega o momento que vai apertar mais, Ele livra o seu povo. Aleluia! É sempre dessa forma. Primeiramente, a gente vê como Deus fez na época de Abraão. Quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, quando ele ia acabar com tudo, ele lembrou do amigo dele. Quem é o amigo dele? Abraão. Aí ele falou, Abraão, teu sobrinho está lá, vou tirar e vou salvar a família dele. Vai lá, vamos salvar, vamos resgatar a família dele. Mandou anjos para resgatar. E arrebatou Ló de Sodoma e Gomorra antes da destruição. Sendo que a sua mulher descumpriu um mandamento que tinha sido dado, que era não olhar para trás. E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de pedra, de sal. Virou uma pedra de sal. Então, o que vai acontecer também nos últimos dias? Pessoas não vão ser arrebatadas porque vão estar olhando para o mundo e vão virar uma pedra de sal. É isso que vai acontecer com alguns. Na hora do arrebatamento vão estar olhando para o mundo. Então nós estamos aqui para o contrário, para estar olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E não olhar para o mundo, mas olhar para Jesus. Olhar para frente, olhar para o alvo, sem olhar para trás, sem se arrepender, da vida que leva hoje para querer viver a vida que levava antes. Não. O que passou, passou. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Então assim o Senhor fez, resgatou Ló. Aí depois veio a época de Moisés com o povo de Deus saindo do Egito e o Senhor arrebatando o seu povo do Egito.
tirando o seu povo e guardando o seu povo antes de vir a morte. Quando a morte veio para matar os primogênitos, estava marcada a casa de todo aquele que obedeceu, estava marcado com sangue, para que não morresse os primogênitos dos filhos de Deus, mas morreram os primogênitos do Egito. Então o Senhor deu o livramento, significa passar por cima, significa Páscoa. E arrebatou seu povo do Egito, tirou com uma forte mão do faraó. Não é verdade? E aí o Senhor atraiu o inimigo, porque estava com o coração endurecido. A Bíblia diz que o Senhor endureceu seu coração. Por quê? Porque já não tinha mais perdão. Esse endurecer o coração que a Bíblia diz que Deus fez com Faraó é parecido com o que aconteceu com Judas. Só para você entender melhor. Ele já estava perdido. Ele já era ladrão. Diz a Bíblia que ele roubava o dinheiro que davam para Jesus, para o seu ministério. Ele era o tesoureiro, mas ele era ladrão. Depois que ele morreu, que ele se suicidou, pegaram a bolsa e foram contar e viram que estava faltando. Não está escrito, mas a Bíblia diz que ele era ladrão. Se ele era ladrão é porque foram conferir o dinheiro e estava faltando. Então ele já estava perdido, seu coração já tinha atingido a medida da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. E ali, quando o Senhor o chamou, ele já estava com o coração dele perdido. Ele já estava condenado nele mesmo. Porque alguns ainda ficam na dúvida, né? Como é que Judas foi chamado para ser o traidor? Ele já estava perdido quando o Senhor o chamou. E durante o ministério continuou perdido. E no final, entregou Jesus e se suicidou. Então, como é que a gente observa aqui na Bíblia? Na época de Moisés, o Senhor endureceu o coração de Faraó, atraiu ele para o meio do mar, e quando o povo pisou fora do mar, na terra firme, aí fechou o mar e matou o inimigo do Senhor. Matou o inimigo do povo de Deus. Então é assim que Deus faz. Antes de fechar o mar, antes da ira de Deus vir sobre Faraó e os seus carros, seus soldados, seus cavaleiros, antes de vir a ira, ele tirou o seu povo para pisar na terra firme. Aleluia! É assim que Deus faz na hora que a coisa vai ser destruída. Na hora que vai tudo ser destruído, ele tira o seu povo. E assim foi com todo o povo de Deus. Se a gente for falar aqui, não vai dar tempo. Mas Israel também, tentaram destruir a nação de Israel durante toda a história, você sabe disso. Mas no momento em que Satanás achava que ia destruir, nunca conseguiu e nem vai conseguir. É o povo de Deus, assim como a igreja, nada vai destruir a igreja do Senhor. Aleluia! Eu tomo posse disso, receba isso para a sua vida. Então é assim que o Senhor faz, ele arrebata antes da tribulação, antes das piores coisas acontecerem. Então nós vemos que quando Jesus fala assim, versículo 42, do capítulo 24 ainda, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, veja que ele sabe que é a noite. Ele só não sabe qual vigília da noite, entendeu? Ele sabe a época, mas não sabe o dia e a hora. Se ele soubesse a vigília da noite que havia de vir o ladrão, vigiaria, trancaria tudo, deixaria tudo certo e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês têm que estar apercebidos, atentos, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que vocês não pensam que ele vem. Então, se Jesus vem na hora que a pessoa não pensa que ele vem, é porque ele acha que está tudo bem. Se as coisas estiverem tudo caindo, estiverem acontecendo diversas tragédias no mundo inteiro, catástrofes naturais, guerras, terceira guerra mundial, tudo acontecendo na terra, e aí a pessoa vai achar que Jesus não vem, aí que ela vai achar que Jesus vem. Todo mundo vai achar que é o fim do mundo, quando isso acontecer. Até o ateu. Mas ele diz, não, fiquem atentos porque ele vai vir na hora que vocês pensam que está tudo bem, antes de acontecer as piores coisas. Então, avançando, a gente vê que Jesus dá essa palavra sobre
o alerta sobre a iminência da sua vinda. É a qualquer momento, não é depois. Aqueles que pensam que é depois, olha só o versículo 48. Porém, aquele servo mau que disser, o meu senhor virá tarde, vai demorar para vir, e começar a espancar seus conservos, comer, beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia que ele não espera, e a hora que ele não sabe. Separá-lo-á, destinará sua parte com os hipócritas, haverá pranto e ranger de dentes. Para quem? Para quem acha que é depois. Vou viver de qualquer maneira, sabe por quê? Porque Jesus não vai vir agora não. Primeiro tem que acontecer tal guerra, primeiro tem que acontecer tal catástrofe, primeiro tem que acontecer tal sinal para Jesus vir. Não precisa acontecer mais nada. Espere a volta de Jesus para qualquer momento. Aleluia! Esteja preparado. Outra coisa que a gente vê é Lucas capítulo 21, versículo 34. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, de surpresa. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então aqui nós vemos Jesus falando, terão aqueles que vão vigiar, que vão estar em oração, que vão estar fazendo o certo, vão estar me seguindo, perseverando, esses vão evitar todas essas coisas que vão acontecer, as piores coisas. Aleluia. Então que nós possamos ser um desses que vai conseguir evitar que isso aconteça na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus. Como é que a gente pode evitar isso? Estando pronto para o arrebatamento e conduzindo a nossa família para isso. Conduzindo a nossa família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, porque você vai conduzir a tua família como Noé conduziu. Tem uma hora que Deus falava com Noé, mas teve um momento que Deus começou a falar com os filhos de Noé. Aleluia! Toma posse disso. Teve um momento que Deus só falava com Noé, mas a partir de um momento Deus já falava com ele e com os filhos dele. Sabe por quê? Porque ele foi obediente, ele serviu de verdade ao Senhor e a sua família veio com ele. Será que a sua família está vindo com você? Então que a partir de agora, se não está, passe a vir. A tua família tem que vir junto contigo na fé em Jesus Cristo, está pronta para o arrebatamento da igreja. Aleluia. E para avançar, a gente vai falar sobre a iminência do arrebatamento, que ela só combina com o pré-tribulacionismo. O que é iminência? É a qualquer momento. Quando a gente fala assim, um arrebatamento é iminente, é porque ele é a qualquer momento. Tá? Não falta ainda acontecer determinadas coisas para depois. Não, é a qualquer momento. É iminência. Nós já vimos que existe a iminência do arrebatamento, né? E depois a gente vai ver também no finalzinho mais um pouco. Mas, por que só combina com pré-tribulacionismo? Olha só. A iminência do arrebatamento ela é pregada desde que Jesus subiu ao céu. Atos capítulo 1, versículo 11. Apareceu um anjo, quando todo mundo estava olhando para cima, Jesus subindo, aí ele desaparece nas nuvens. Aí quando ele some nas nuvens, as pessoas ficam assim, paralisadas, olhando para cima. Aí vem um anjo e fala assim, por que vocês estão olhando para cima? Assim como ele subiu, ele virá. Aleluia! Então a iminência da volta, ou seja, Jesus vai voltar, é falado pelo anjo desde o momento que Jesus subiu. E depois é pregado pelos apóstolos. Os apóstolos pregavam a iminente volta de Jesus. Onde é que está isso? Vamos ver, olha. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para com vocês, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então, o que Paulo está falando aqui? Vocês se converteram a Deus
para esperar a vinda de Jesus que vai nos livrar da ira futura. Ele fala assim, ó, nos livra, ou seja, se incluindo. Então veja que Paulo pregava que era para esperar a vinda de Jesus para livrar da ira futura. Naquela época, há 2000 anos atrás, esse livro foi escrito aproximadamente, essa carta. Então se Paulo pregava que Jesus podia vir a qualquer momento, há 2000 anos atrás, ainda mais nós. Entenderam? Por que ele falava isso? Porque Jesus não disse o dia nem a hora. Então ele falava para não deixar de preparar a igreja. Paulo preparou a igreja para a volta de Jesus há 2000 anos atrás, porque ele não deixaria de fazer isso. Agora, quanto mais nós que estamos aqui hoje, não temos que estar preparados. Aleluia! E para avançar e finalizar, o ponto 3, o arrebatamento é revelado no Novo Testamento. Agora sim, não mais um mistério, mas revelado. Onde é que está revelado? Vamos ver 1 Tessalonicenses 4,15. Diz assim, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ainda fala nós, ó, nós, se incluindo, né? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Então está aqui, está revelado o arrebatamento. Nas nuvens, já não é mais Jesus vindo aqui na terra, todo olho vendo, não é mais assim. Agora nós vamos encontrar com Ele nos ares, nas nuvens. Está revelado o mistério que não tinha sido dito abertamente. Como seria? Ele disse que ia salvar, mas não disse como. Mas aqui está o como, revelado pelo Espírito Santo na Bíblia, no Novo Testamento. Capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 9, vamos ver. Ainda diz assim o versículo 18, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, ele está dizendo assim, eu estou dizendo para vocês que Jesus vai voltar, se consolem com essas palavras. Quem estiver sofrendo, diga para ele, calma, Jesus vai voltar, há 2000 anos atrás. Aleluia. Capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Por que ele diz isso? Vocês sabem muito bem que vai vir como ladrão? Porque Jesus falou. Nós temos obrigação de saber o que Jesus falou. Quem é crente, quem é cristão, quem segue a Jesus, tem obrigação de saber o que Jesus ensinou. Por isso que ele fala assim, eu nem preciso escrever para vocês que o dia do Senhor vem como ladrão, porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Preste atenção, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Ele não fala mais nós. Ele não fala mais nos sobrevirá repentina destruição. Ele fala lhes sobrevirá, sobre eles. Quem? Os que ficarem. Aqui ele já não está falando da igreja mais. Ele já não está falando da igreja. Versículo 3. Lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo algum escaparão eles. Aleluia. Eles não escaparão, porque a igreja já escapou. Aleluia. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, vocês, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Aleluia. A ira é para os inimigos de Deus.
Então, acreditar que a igreja vai ficar aqui durante a grande tribulação, recebendo a ira de Deus, como é que Deus vai dispensar a ira dele sobre a sua igreja? Como é que Deus vai dispensar a ira dele sobre o seu povo? Não. Está aqui, Paulo está dizendo bem claro, nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, ele está dizendo aqui, fiquem atentos, porque vocês vão ter que estar preparados, porque o Senhor vai tirar vocês daqui. Ele fala nós, né? Vai nos tirar daqui e eles vão receber a ira de Deus. Apocalipse 3:7, a gente já vai terminar. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O versículo 10 fala da tribulação e grande tribulação. E o versículo 11 fala, eu virei sem demora. Aleluia. Então esteja preparado e guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque se tu estiver preparado, eu vou te tirar e vou te guardar da hora da tentação que há de vir. Olha aqui o que ele fala. Te guardarei da tentação. Não é na tentação. É da. Quando for destruir tudo, quando vier a ira de Deus, o Senhor vai guardar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. E último ponto, irmãos. Os amigos de Deus serão arrebatados, serão tirados da terra. E os inimigos ficarão para receber a ira de Deus. Ouça o que eu estou falando para vocês. Os amigos de Deus serão tirados da terra e serão poupados, serão arrebatados. Mas os inimigos de Deus ficarão e receberão a ira de Deus. E esses inimigos de Deus não têm placa. Não adianta ter carteira da Assembleia e dizer que é amigo de Deus. Não adianta ter carteira de outra denominação. Não adianta ter título de pastor. Não adianta ser isso ou aquilo. Ser rico, ser pobre, ser bonito, ser feio, ser alto, ser baixo. Não adianta nada. Amigo de Deus está escrito em Tiago 4:4. Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se é religioso, está dentro de uma igreja, mas é amigo do mundo, automaticamente é inimigo de Deus e vai ficar. Então, nós precisamos estar atentos, dizer não para o mundo. Eu sempre falo isso, dizer sim para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E dizer não para o mundo, para o diabo e para a carne. Não adianta só dizer sim para Deus. É sim para Deus e não para o mundo, para o pecado e para o diabo. E para a carne. E aí sim, os amigos de Deus ele vai tirar. Quem é que vai deixar o seu amigo quando vier destruir tudo? Até os homens maus, até os homens que são maus, eles avisam. Eu vou bombardear aí, tira todo mundo, evacua a cidade. Até os homens fazem isso. Quanto mais Deus vai tirar os seus amigos e depois virá a ira de Deus. Mas eu creio que a igreja do Senhor está sendo preparada, está preparada para o arrebatamento. Esteja preparado, meu irmão. Em nome de Jesus, porque Jesus virá e vai nos tirar daqui para a sua glória. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós cremos na tua palavra, nós tomamos posse da tua palavra. Nessa noite, Senhor, nós acreditamos. A tua vinda é a qualquer momento e nós tomamos posse disso. Nós somos tua igreja, nós somos teus amigos.
amigos. Não somos amigos do mundo, não. Somos amigos de Deus. E o Senhor vai vir para nos levar, para estar eternamente com o Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua revelação, pelo entendimento da tua palavra, por abrir nossos olhos espirituais e nos fazer ver as verdades na tua palavra, Senhor, e que nós possamos praticar e viver este evangelho e amar ao próximo e viver juntamente com o Senhor, Pai, andando com o Senhor como Enoque, e assim, Senhor, sermos arrebatados dessa terra. É assim que nós cremos, tomamos posse, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.